A avó sofre crueldade, bendita pelo próprio filho para sobreviver ao terror diário. O sol mal tinha começado a esquentar a terra seca, quando a notícia veio como uma bomba. Zuleide, a mulher que carregava nos olhos um misto de dor e força, teve sua história jogada no centro do escândalo chocante, que parecia arrancar a própria alma. Dizem que foi vendida pela própria avó. Não, não é isso. Pela própria avó. Uma mulher que deveria cuidar, proteger, amar, mas que no desespero de sobreviver, entregou Zuleide como mercadoria. Criança ainda, sem mais do que o medo na pele, sem sequer entender o que acontecia, foi arrancada da sua casa, do cheiro do suor e da poeira, para um destino sombrio e incerto. Essa é uma dessas histórias que escancaram o horror brutal da seca, da fome e da miséria que endurecem corações. A avó, antes uma personagem invisível no passado, agora se revela numa figura aterradora. Uma senhora de mãos trêmulas, mas olhar frio que negociava vidas, como a morte inesperada dele deixou um buraco no peito que nem o amor pelos filhos consegue preencher. De repente, a porta range. Um envelope amarelo, envelhecido, aparece como um convite para o pesadelo ressurgir. A mão de Zuleide, antes segura, treme levemente. Quem enviaria aquilo? Que segredos entalados naquela folha podem desmoronar tudo que ela construiu? O silêncio no ar pesa mais que qualquer sorriso que ela já deu. E então, ali está ela, no limite entre o passado cruel e a luta incansável, entre o medo de perder tudo e a vontade de seguir firme. A Associação Flores do Sertão, fruto das suas mãos calejadas e do seu coração que não desistiu, pode estar por um fio. Suas filhas, as mulheres e meninas que dependem dela, esperando por sua força. Mas agora, uma sombra mais escura que o sertão à meia-noite começa a se insinuar. Quem está realmente por trás desse segredo capaz de virar tudo no avesso? O mistério está lançado e o silêncio grita mais alto que qualquer confissão. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zuleide estava paralisada diante do envelope. A ansiedade pulsava em seu peito. Com as mãos trêmulas, ela abriu a carta. O papel amarelado cheirando a tempo e desolação. As palavras dançaram diante de seus olhos. Você tem um filho perdido. O mundo pareceu desmoronar ao seu redor. Um filho? Como? Ela havia sido vendida, arrancada de sua família. E ainda assim, o destino a golpeava novamente com esse mistério, esse peso insustentável. A realidade que conhecia desvanecia-se. Sua mente vagueou, lembranças distorcidas de um passado que nunca teve a chance de entender. Zuleide lembrou-se de que tinha feito escolhas, sido uma sobrevivente. Onde ele estava? Quem era ele? Nesse momento, tudo ficou mais sombrio e Zuleide se sentiu como se estivesse naquelas noites de desespero, onde o silêncio abafava seus gritos. Do seu jardim falhavam em oferecer consolo. O cheiro do alecrim e do jasmim sustentavam uma esperança arisca, enquanto um labirinto de dúvidas a cercava.
As memórias dela começaram a girar como uma tempestade. A avó que a vendeu, a dor de perder José, seu amado. E agora isso. Ela fechou os olhos, tentando não imaginar aquela criança perdida. E ao mesmo tempo, incapaz de não pensar. Como que uma sombra da sua juventude se materializava em algo mais horrendo. Um fio que talvez havia nascido de um relacionamento forçado. Esse pensamento foi um punhal em seu coração. Então, um ruído a trouxe de volta à realidade. Um batido forte na porta. Com o coração na boca, Zuleide se levantou, seus pés hesitando a cada passo. Quando abriu a porta, uma figura conhecida apareceu. Era a Dona Filomena. Mas algo. Precisamos conversar. Existe algo que você precisa saber. Uma sensação de aflição corroeu Zuleide. O anunciado segredo estava prestes a ser revelado. Com um gesto rápido, ela fez um gesto para que Filomena entrasse. A casa estava silenciosa, mesmo com um barulho lá fora. Dentro, a tensão era palpável. Filomena hesitou, seus olhos pareciam estudá-la, e Zuleide sentiu-se à mercê daquela análise. Escute, o passado pode ser duro. Eu mantenho uma verdade secreta há anos. O seu filho, Zuleide, ele não foi apenas perdido, ele foi levado. A voz de Filomena tremeu ao pronunciar as palavras, como se a própria verdade tivesse um peso que esmagava. Levado? Por quem? Como você sabe disso? Ela mal conseguia acreditar no que escutava, mas a angústia em sua voz era real. O olhar de Filomena estava em conflito. Era uma rede, Zuleide, uma organização que tira crianças das famílias em desespero. Eu tentei ajudar, mas me vi impotente. O seu filho, ele ainda está vivo. As palavras ecoaram como um relógio cuco em um dia sem fim. Zuleide começou a tremer, a raiva subindo. Seu mundo novamente desequilibrava-se. Por que você não me contou antes? Você me deixou viver assim, sem saber. Os gritos dela vieram de um lugar profundo, repletos de décadas de dor. Filomena abriu as mãos, como se implorasse perdão. Eu temia pela sua vida, Zuleide. Se soubesse, poderia colocar todos em perigo. A organização ainda está à solta. É por isso que você deve ficar alerta. Se descobrirem que você está prestes a saber, podem vir atrás de você. Uma onda de adrenalina atravessou o corpo de Zuleide. O medo, a dor, a traição, tudo isso se misturava em um turbilhão. O que mais estava escondido? Ela havia lutado tanto, construído a Associação Flores do Sertão com tantas mulheres e meninas à sua volta. Afinal de contas, quem mais estava envolvido nesse jugo sombrio? O silêncio se instaurou novamente, pesado e ameaçador. Zuleide respirava fundo, os olhos ardendo com lágrimas não derramadas. Ali, à frente de Dona Filomena, uma nova batalha despontava. Ela não tinha como voltar atrás. E aquele filho perdido poderia ser a chave que poderia destruir tudo o que ela tinha construído. Ela sentiu o nó na garganta apertar, o peso da verdade quase insuportável. E em um sussurro quebrado, Zuleide sussurrou: quem está realmente por trás disso? O que mais você esconde de mim? O mundo girou novamente e tudo estava prestes a mudar. Mais uma vez, Zuleide sentiu o coração acelerar ao ouvir as palavras de Dona Filomena. A ver, quem está realmente por trás disso? O que mais você esconde de mim? Sua voz era um sussurro rasgado, um eco de sua dor. A tensão no ar era palpável.
Filomena respirou fundo, como se pesasse a próxima palavra com cautela. Zuleide, eu não sou apenas uma amiga. Eu sou parte de algo muito maior. A organização que levou seu filho, eu fazia parte dela antes de tentar sair. Não pensei que você precisaria saber, mas agora tudo mudou. As palavras de Filomena cortaram o ar como uma faca afiada. Zuleide se sentiu tonta, como se a terra sob seus pés tivesse se aberto. Você está me dizendo que você fez parte disso? O peito dela ardia de indignação. E agora você vem com essa história, depois de todo esse tempo. Não, não é isso. Filomena apressou-se em explicar. O olhar dela pesava em Zuleide. Eu fugi deles. Vi as atrocidades que eles cometiam. E desde então, tentei proteger aquelas que estavam em perigo. Você sabe que eu amo você, não é? Mas o seu filho, ele não foi apenas levado. Zuleide, ele é parte de uma coisa muito monstruosa. Monstruosa? O eco do horror pulsava na voz de Zuleide. O que você quer dizer com isso? O que mais você não me contou? O silêncio que se seguiu parecia engolir toda a luz da sala. Zuleide se sentiu puxada novamente para a dor, como se estivesse voltando ao fundo de um abismo. Diga-me, Filomena. A voz de Zuleide se elevou, o desespero tingindo suas palavras. Eu preciso saber. Filomena hesitou, como se pesasse cada palavra. Havia um plano. O seu filho, ele é uma peça-chave em um esquema maior, Zuleide. Eles acreditam que ele pode mudar tudo. Por isso continuam à sua procura. Zuleide sentiu o mundo girar em torno dela. Um filho? Parte de um plano? E por quê? Porque ela nunca soube disso até agora. A dor era avassaladora. As lágrimas ameaçavam escapar de seus olhos. Minhas filhas, as mulheres que confiam em mim. O que está acontecendo, Filomena? Mas antes que Filomena pudesse responder, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora. O vidro das janelas tremeu e um grito atravessou o ar. Zuleide virou-se, o coração batendo com força. O que foi isso? Não. A voz de Filomena era um sussurro assustado. Eles estão aqui. Eles descobriram que você sabe. Zuleide sentiu o pânico invadir seus sentidos. O tempo desacelerou, cada segundo se arrastando, como se o mundo tivesse se transformado em um pesadelo. O batido na porta ficou mais intenso, como se alguém estivesse tentando arrombá-la. O que vamos fazer? A voz dela tremia, as mãos suadas contra o móvel. Vá! Agora! Filomena gritou. O olhar dela era de pura urgência. Eu vou tentar atrasá-los, mas você precisa sair. Encontre seu filho, Zuleide. Corra! Zuleide hesitou. A dor cortante em seu coração lutava contra a vontade de sair. E você? Não posso deixá-la. Vá! Filomena gritou novamente. E Zuleide sentiu como seu próprio corpo estivesse lutando contra sua mente. O medo e a dor competiam em uma guerra interna. Com um impulso, Zuleide virou-se e correu. Cada passo era um eco de sua história, um grito por liberdade. O medo a perseguia como uma sombra, mas a esperança ardia em seu peito. Ela precisava descobrir a verdade sobre seu filho e sobre todo esse plano monstruoso que ameaçava sua vida. E, enquanto corria pelas ruas, uma única pergunta martelava em sua mente. Quem mais poderia estar envolvido nesse jogo imenso de segredos?
A resposta poderia mudar tudo novamente. A vida dela ainda estava por um fio. E a verdade ainda era uma sombra que a seguia. Enquanto o pânico a envolvia, outro pensamento a assombrava. E se todo esse tempo a verdade que buscava não fosse a que desejava encontrar? Zuleide sentiu o coração acelerar ao ouvir as palavras de Dona Filomena. A verdade estava prestes a ser revelada. Filomena respirou fundo, como se pesasse a próxima palavra com cautela. Zuleide, eu não sou apenas uma amiga. Eu sou parte de algo muito maior. A organização que levou seu filho. Eu fazia parte dela antes de tentar sair. Não pensei que você precisaria saber. Mas agora, tudo mudou. As palavras de Filomena cortaram o ar como uma faca afiada. Zuleide se sentiu tonta, como se a terra sob seus pés tivesse se aberto. Você está me dizendo que você fez parte disso? O peito dela ardia de indignação. E agora você vem com essa história depois de todo esse tempo? Não, não é isso. Filomena apressou-se em explicar. O olhar dela pesava em Zuleide. Eu fugi deles. Vi as atrocidades que eles cometiam. E desde então, tentei proteger aquelas que estavam em perigo. Você sabe que eu amo você, não é? Mas o seu filho, ele não foi apenas levado, Zuleide. Ele é parte de uma coisa muito monstruosa. Monstruosa? O eco do horror pulsava na voz de Zuleide. Que você quer dizer com isso? O que mais você não me contou? O silêncio que se seguiu parecia engolir toda a luz da sala. Zuleide se sentiu puxada novamente para a dor, como se estivesse voltando ao fundo de um abismo. Diga-me, Filomena. A voz de Zuleide se elevou, o desespero tingindo suas palavras. Eu preciso saber. Filomena hesitou, como se pesasse cada palavra. Havia um plano. O seu filho, ele é uma peça-chave em um esquema maior, Zuleide. Eles acreditam que ele pode mudar tudo. Por isso, continuam à sua procura. Zuleide sentiu o mundo girar em torno dela. Um filho, parte de um plano. E por quê? Por que ela nunca soube disso até agora? A dor era avassaladora. As lágrimas ameaçavam escapar de seus olhos. Minhas filhas, as mulheres que confiam em mim. O que está acontecendo, Filomena? Mas antes que Filomena pudesse responder, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora. O vidro das janelas tremeu e um grito atravessou o ar. Zuleide virou-se, o coração batendo com força. O que foi isso? Não. A voz de Filomena era um sussurro assustado. Eles estão aqui. Eles descobriram que você sabe. Zuleide sentiu o pânico invadir seus sentidos. O tempo desacelerou. Cada segundo se arrastando, como se o mundo tivesse se transformado em um pesadelo. O batido na porta ficou mais intenso, como se alguém estivesse tentando arrombá-la. O que vamos fazer? A voz dela tremia, as mãos suadas contra o móvel. Vá agora! Filomena gritou. O olhar dela era de pura urgência. Eu vou tentar atrasá-los, mas você precisa sair. Encontre seu filho, Zuleide. Corra! Zuleide hesitou. A dor cortante em seu coração lutava contra a vontade de sair. E você? Não posso deixá-la. Vá! Filomena gritou novamente. E Zuleide sentiu como se seu próprio corpo estivesse lutando contra a sua mente. O medo e a dor competiam em uma guerra interna. Com o impulso, Zuleide virou-se e correu. Cada passo era um eco de sua história. Um grito por liberdade.
O medo a perseguia como uma sombra, mas a esperança ardia em seu peito. Ela precisava descobrir a verdade sobre seu filho e sobre todo esse plano monstruoso que ameaçava sua vida. E enquanto corria pelas ruas, uma única pergunta martelava em sua mente: quem mais poderia estar envolvido nesse jogo imenso de segredos? A resposta poderia mudar tudo novamente. A vida dela ainda estava por um fio, e a verdade ainda era uma sombra que a seguia. Enquanto o pânico a envolvia, outro pensamento a assombrava. E se todo esse tempo a verdade que buscava não fosse a que desejava encontrar? Uma luz ofuscante cortou o céu. Um clarão imenso invadiu toda a noite, seguido por um estrondo ensurdecedor. Quando Zuleide olhou para cima, tudo estava mudando. O céu que conhecia se desfez em um espetáculo de cores e fumaça. Ela sentiu que o chão tremia. Uma figura imponente surgiu entre a fumaça. Zuleide. A voz dele era uma sombra do que costumava ser. Precisamos ir. Não há tempo para explicações. Eles estão vindo. O choque a paralisou. O que havia acontecido? José tinha morrido. Sua mente girava. E se tudo isso fosse um plano? E se José era parte da mesma organização que levou seu filho? A dúvida tomou conta dela, e a verdade parecia mais distante do que nunca. José? Ela sussurrou, a voz falhando. Quem é você agora? Com tantos calmas, e uma adrenalentinha bem própria. O homem, o homem, o homem, o homem, o chão sob seus pés parecia dar lugar a um abismo de segredos que ameaçava engoli-la. O futuro da associação. A verdade poderia ser mais aterradora do que a própria traição. Zuleide sentiu o coração acelerar ao ouvir as palavras de Dona Filomena. A verdade estava prestes a ser revelada e o peso da incerteza a sufocava. Quem está realmente por trás disso? O que mais você esconde de mim? Sua voz era um sussurro rasgado, um eco de sua dor. A tensão no ar era palpável. Filomena respirou fundo, como se pesasse a próxima palavra com cautela. Zuleide, eu não sou apenas uma amiga. Filomena, é parte de algo muito maior. A organização que levou seu filho, eu fazia parte dela antes de tentar sair. Não pensei que você precisaria saber, mas agora tudo mudou. As palavras de Filomena cortaram o ar como uma faca afiada. Zuleide se sentiu tonta, como se a terra sob seus pés tivesse se aberto. Você tá me dizendo que você fez parte disso? O peito dela ardia de indignação. E agora você vem com essa história? Depois de todo esse tempo? Não, não é isso. Filomena apressou-se em explicar. O olhar dela pesava em Zuleide. Eu fugi deles. Vi as atrocidades que eles cometiam. E desde então, tentei proteger aquelas que estavam em perigo. Você sabe que eu amo você, não é? Mas o seu filho, ele não foi apenas levado, Zuleide. Ele é parte de uma coisa muito monstruosa. Monstruosa? O eco do horror pulsava na voz de Zuleide. O que você quer dizer com isso? O que mais você não me contou? O silêncio que se seguiu parecia engolir toda a luz da sala. Zuleide se sentiu puxada novamente para a dor, como se estivesse voltando ao fundo de um abismo. Diga-me, Filomena. A voz de Zuleide se elevou, o desespero tingindo suas palavras. Eu preciso saber. Filomena hesitou, como se pesasse cada palavra. Havia um plano. O seu filho,
Ele é uma peça-chave em um esquema maior, Zuleide. Eles acreditam que ele pode mudar tudo. Por isso, continuam à sua procura. Zuleide sentiu o mundo girar em torno dela. Um filho? Parte de um plano? E por quê? Porque ela nunca soube disso até agora. A dor era avassaladora. As lágrimas ameaçavam escapar de seus olhos. Minhas filhas, as mulheres que confiam em mim. O que está acontecendo, Filomena? Mas antes que Filomena pudesse responder, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora. O vidro das janelas tremeu e um grito atravessou o ar. Zuleide virou-se, o coração batendo com força. O que foi isso? Não. A voz de Filomena era um sussurro assustado. Eles estão aqui. Eles descobriram que você sabe. Zuleide sentiu o pânico invadir seus sentidos. O tempo desacelerou, cada segundo se arrastando, como se o mundo tivesse se transformado em um pesadelo. O batido na porta ficou mais intenso, como se alguém estivesse tentando arrombá-la. O que vamos fazer? A voz dela tremia, as mãos suadas contra o móvel. Vá, agora! Filomena gritou. O olhar dela era de pura urgência. Eu vou tentar atrasá-los, mas você precisa sair. Encontre seu filho, Zuleide. Porra! Zuleide hesitou. A dor cortante em seu coração lutava contra a vontade de sair. E você, não posso deixá-la? Vá! Filomena gritou novamente e Zuleide sentiu como se seu próprio corpo estivesse lutando contra sua mente. O medo e a dor competiam em uma guerra interna. Com um impulso, Zuleide virou-se e correu. Cada passo era um eco de sua história, um grito por liberdade. O medo a perseguia como uma sombra, mas a esperança ardia em seu peito. Ela precisava descobrir a verdade sobre seu filho e sobre todo esse plano monstruoso que ameaçava sua vida. E enquanto corria pelas ruas, uma única pergunta martelava em sua mente. Quem mais poderia estar envolvido nesse jogo imenso de segredos? A resposta poderia mudar tudo novamente. A vida dela ainda estava por um fio, e a verdade ainda era uma sombra que a seguia. Enquanto o pânico a envolvia, outro pensamento a assombrava. E se todo esse tempo a verdade que buscava não fosse a que desejava encontrar? Uma luz ofuscante. Ela sentiu que o chão tremia. Uma figura imponente surgiu entre a fumaça. Uma silhueta que lhe era estranhamente familiar. Zuleide sentiu o sangue gelar. É um homem que ela achava que nunca mais veria. José? Seu amado marido estava ali, mas o olhar dele não era de amor. Era de um homem perdido, com um vazio profundo nos olhos. Zuleide. A voz dele era uma sombra do que costumava ser. Precisamos ir. Não há tempo para explicações. Eles estão vindo. O choque a paralisou. O que havia acontecido? José tinha morrido. Sua mente girava. E se tudo isso fosse um plano? E se José era parte da mesma organização que levou seu filho? A dúvida tomou conta dela, e a verdade parecia mais distante do que nunca. José, ela sussurrou, a voz falhando. Quem é você agora? Antes que ele pudesse responder, um rugido ensurdecedor preenchia o ar. Vários homens, uniformizados, surgiram da noite como sombras. O coração de Zuleide disparou. Vamos, José, que está acontecendo? É hora de você saber a verdade, Zuleide, gritou um dos homens, com um tom que ecoava poder e ameaça. A voz soava familiar. Era Ricardo, amigo de José, e também
Como ela soube mais tarde, ele era um dos engrenagens da máquina que a destruiu. Richard balançou a cabeça, incrédula. Você? Sim, Zuleide. Você tem que entender. O seu filho, ele não é só mais uma vítima. Ele é a chave que todos nós estávamos esperando. As palavras de Ricardo caíam como um raio, esmagando qualquer esperança que Zuleide ainda tinha. O que você quer dizer com isso? O que lhe representa? Você está dizendo que ele faz parte disso tudo? Sim, não dá para explicar agora, mas precisamos levar você a ele, rápido. Zuleide sentiu o chão se abrir, sob os pés. Levar a mim a quem? O que você quer de mim? O tempo parecia parar. O que mais estava escondido? Tudo em que ela acreditava, tudo em que lutou, poderia ser um engodo. Você precisa confiar em nós. Vinham muitos atrás dele. E você, Zuleide, pode ser a única que pode salvá-lo. E talvez salvar todos nós. Com um olhar perturbado, Zuleide hesitou. Do que realmente se tratava essa história? O que mais estava escondido sob as camadas de traição? A verdade poderia ser mais aterradora do que a própria traição. E enquanto seus pensamentos se debatiam, ela se deu conta de que a batalha estava apenas começando. Zuleide sentiu o coração acelerar ao ouvir as palavras de Dona Filomena. A verdade estava prestes a ser revelada e o peso da incerteza a sufocava. Quem está realmente por trás disso? O que mais você esconde de mim? Sua voz era um sussurro rasgado, um eco de sua dor. A tensão no ar era palpável. Filomena respirou fundo, como se pesasse a próxima palavra com cautela. Zuleide, eu não sou apenas uma amiga. Eu sou parte de algo muito maior. A organização que levou seu filho. Eu fazia parte dela antes de tentar sair. Não pensei que você precisaria saber, mas agora tudo mudou. As palavras de Filomena cortaram o ar como uma faca afiada. Zuleide se sentiu tonta, como se a terra sob seus pés tivesse se aberto. Você está me dizendo que você fez parte disso? O peito dela ardia de indignação. E agora você vem com essa história? Depois de todo esse tempo? Não, não é isso. Filomena apressou-se em explicar. O olhar dela pesava em Zuleide. Eu fugi deles. Vi as atrocidades que eles cometiam. E desde então, tentei proteger aquelas que estavam em perigo. Você sabe que eu amo você, não é? Mas o seu filho, ele não foi apenas levado, Zuleide. Ele é parte de uma coisa muito monstruosa. Monstruosa? O eco do horror pulsava na voz de Zuleide. O que você quer dizer com isso? O que mais você não me contou? O silêncio que se seguiu parecia engolir toda a luz da sala. Zuleide se sentiu puxada novamente para a dor, como se estivesse voltando ao fundo de um abismo. Diga-me, Filomena. A voz de Zuleide se elevou, o desespero tingindo suas palavras. Eu preciso saber. Filomena hesitou, como se pesasse cada palavra. Havia um plano. O seu filho, ele é uma peça-chave em um esquema maior, Zuleide. Eles acreditam que ele pode mudar tudo. Por isso, continuam à sua procura. Zuleide sentiu o mundo girar em torno dela. Um filho? Parte de um plano? E por quê? Por que ela nunca soube disso até agora? A dor era avassaladora. As lágrimas ameaçavam escapar de seus olhos. Minhas filhas, as mulheres que confiam em mim.
O que está acontecendo, Filomena? Mas antes que Filomena pudesse responder, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora. O vidro das janelas tremeu e um grito atravessou o ar. Zuleide virou-se, o coração batendo com força. O que foi isso? Não. A voz de Filomena era um sussurro assustado. Eles estão aqui. Eles descobriram que você sabe. Zuleide sentiu pânico invadir seus sentidos. O tempo desacelerou, cada segundo se arrastando, como se o mundo tivesse se transformado em um pesadelo. O batido na porta ficou mais intenso, como se alguém estivesse tentando arrombá-la. O que vamos fazer? A voz dela tremia, as mãos suadas contra o móvel. Vá! Agora! Filomena gritou. O olhar dela era de pura urgência. Eu vou tentar atrasá-los, mas você precisa sair. Encontre seu filho, Zuleide. Corra! Zuleide hesitou. A dor cortante em seu coração lutava contra a vontade de sair. E você? Não posso deixá-la. Vá! Filomena gritou novamente, e Zuleide sentiu como se seu próprio corpo estivesse lutando contra sua mente. O medo e a dor competiam em uma guerra interna. Um impulso, Zuleide virou-se e correu. Cada passo era um eco de sua história, um grito por liberdade. O medo a perseguia como uma sombra, mas a esperança ardia em seu peito. Ela precisava descobrir a verdade sobre seu filho e sobre todo esse plano monstruoso que ameaçava a sua vida. E enquanto corria pelas ruas, uma única pergunta martelava em sua mente. Quem mais poderia estar envolvido nesse jogo imenso de segredos? A resposta poderia mudar tudo novamente. A vida dela ainda estava por um fio, e a verdade ainda era uma sombra que a seguia. Enquanto o pânico a envolvia, outro pensamento a assombrava. E se todo esse tempo a verdade que buscava não fosse a que desejava encontrar? Uma luz ofuscante cortou o céu. Um clarão imenso invadiu toda a noite, seguido por um estrondo ensurdecedor. Quando Zuleide olhou para cima, tudo estava mudando. O céu que conhecia se desfez em um espetáculo de cores e fumaça. Ela sentiu que o chão tremia. Uma figura imponente surgiu entre a fumaça. Uma silhueta que lhe era estranhamente Fig. A voz dele era uma sombra do que costumava ser. Precisamos ir. Não há tempo para explicações. Eles estão vindo. O choque a paralisou. O que havia acontecido? José tinha morrido. Sua mente girava. E se tudo isso fosse um plano? E se José era parte da mesma organização que levou seu filho? A dúvida tomou conta dela, e a verdade parecia mais distante do que nunca. José? Ela sussurrou, a voz falhando. Quem é você agora? Antes que ele pudesse responder, um rugido ensurdecedor preenchia o ar. Vários homens uniformizados surgiram da noite como sombras. O coração de Zuleide disparou. Vamos, José. O que está acontecendo? É hora de você saber a verdade, Zuleide, gritou um dos homens, com um tom que ecoava poder e ameaça. A voz soava familiar. Era Ricardo, amigo de José. E também, como ela soube mais tarde, ele era um dos engrenagens da máquina que a destruiu. Richard? Zuleide balançou a cabeça, incrédula. Você? Sim, Zuleide. Você tem que entender. O seu filho, ele não é só mais uma vítima. Ele é a chave que todos nós estávamos esperando. As palavras de Ricardo caíram como um raio.
esmagando qualquer esperança que Zuleide ainda tinha. O que você quer dizer com isso? O que ele representa? Você está dizendo que ele faz parte disso tudo? Sim, não dá para explicar agora, mas precisamos levar você a ele. Rápido! Zuleide sentiu o chão se abrir sob os pés. Levar a mim a quem? O que você quer de mim? O tempo parecia parar. O que mais estava escondido? Tudo em que ela acreditava, tudo em que lutou, poderia ser um engodo. Você precisa confiar em nós. Vinham muitos atrás dele. E você, Zuleide, pode ser a única que pode salvá-lo. E talvez salvar todos nós. Com o olhar perturbado, Zuleide hesitou. Do que realmente se tratava essa história? O que mais estava escondido sob as camadas de traição? A verdade poderia ser mais aterradora do que a própria traição. E enquanto seus pensamentos se debatiam, ela se deu conta de que a batalha estava apenas começando. Zuleide estava paralisada diante de Ricardo. As palavras dele ressoando como um eco sinistro em sua mente. Você precisa confiar em nós. Vinham muitos atrás dele. E você, Zuleide, pode ser a única que pode salvá-lo. E talvez salvar todos nós. As batidas na porta se intensificaram, como se cada golpe pudesse quebrar a casa e expor os segredos escondidos. O coração de Zuleide disparou. Confiança? Como poderia confiar em quem tinha estado ao lado do homem que lhe fez sofrer? Salvá-lo? A voz dela tremia, seu corpo quente de raiva e confusão. Vou salvar quem? O que está acontecendo aqui? A adrenalina a impulsionava a querer sair correndo. Mas havia algo mais. Algo na maneira como Ricardo se posicionou fez o medo subir. Um deles, um outro homem de uniforme, avançou. Zuleide, precisamos ir agora. A voz quebrada dele a fez sentir a correria da urgência, mas sua mente não podia largar as dúvidas. Quem é este seu filho? O que ele fez? A quem podemos realmente confiar? Você não entende, gritou Ricardo, a frustração desenhada no rosto. O que está em jogo é maior do que qualquer de nós. Mas antes que ele pudesse explicar mais, um clarão cegante rasgou a escuridão. Zuleide piscou. Tudo se tornou nebuloso, e um grito ecoou pelas ruas. Ela girou a cabeça e viu, desmaiada e em silêncio, a figura de Dona Filomena, caída no chão, sem vida. O impacto do corpo contra o chão fez seu coração parar. Não, Filomena! Zuleide gritou, correndo em direção à amiga que ela amava como uma mãe. Ricardo e os outros foram atrás, murmurando. Desça! A gente precisa sair! Mas o mundo de Zuleide estava girando, e ela não conseguia ver mais nada além da imagem de Filomena. Os olhos arregalados, como se tivesse escutado algo insuportável. O que foi que aconteceu? O pânico tomava conta, o nó na garganta sufocando. Quem fez isso? Sim, quem? O que mais estava escondido? O ar ficou pesado com uma dúvida insustentável. Ricardo virou-se, a expressão dele se transformando, a urgência dando lugar a uma determinação que arrepiou Zuleide. Eles estão atrás de você. Precisamos ir, e rápido. Não podemos te deixar aqui. De repente, tudo se conectou na mente de Zuleide. O que Filomena sabia? O segredo que poderia ter sido revelado. E se ela soubesse demais? Calma, calma! Zuleide pediu, os pensamentos à flor da pele. O que ela sabia? Me diga. O que era tão crucial? As palavras saíram rasgadas, mas Ricardo parecia hesitar, perdido entre partilhar e proteger.
Mas no fundo dele havia algo despedaçado. Um pedaço do homem que era. Um amigo que poderia tê-la enganado. Ela fazia parte da organização. Até você. Ela te usou. O seu filho não é só um garoto. Você é a chave, Zileide. Você trouxe ele aqui. A cada palavra, o desespero aumentava. O coração dela parou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira horrenda. Eu? Como assim? O chão desmoronava sob seus pés. Ela começou a tremer, lágrimas escorrendo sem parar. Era uma revelação absurda. É isso mesmo. Ricardo estava implorando com os olhos, o tom cada vez mais grave. Filomena, sua avó, todos eles buscavam algo. E você é a ligação. Como assim? Zuleide olhou em volta. O que mais estava se revelando? O passado estava voltando com força. E ela, confusa, sentia que estava perdendo novamente o controle da sua vida. Sentia-se cercada, sendo puxada para um abismo escuro que nunca poderia escapar. Não pode ser. Zuleide balança a cabeça. O que ela queria era um filho perdido, uma esperança. E agora isso. Eu estou presa em algo de que não tenho parte. Mas a verdade olhava de volta. O olhar de Ricardo estava tão intenso. Se você não nos seguir, se não descobrir quem realmente você é e que laços possui, tudo pode acabar, Zuleide. Estamos todos em risco. E assim, com medo pulsando nas veias e a dor de perder Filomena no fundo da garganta, Zuleide se viu em circunstâncias bem mais complexas do que imaginava. O que sua vida realmente significava? Um sopro no tempo poderia ser a resposta para um tormento real. As sombras se aproximaram e com elas mais segredos a envolveram. O futuro, a verdade, tudo levou Zuleide a uma crise que prometia mudar não só sua vida, mas todo o seu destino. O que mais poderia vir à tona? Ela tinha apenas uma certeza. Os próximos passos seriam ameaçadores. Do que mais ela estava prestes a descobrir? Zuleide estava paralisada diante de Ricardo. As palavras dele ressoando como um eco sinistro em sua mente. Você precisa confiar em nós. Vinham muito. E talvez salvar todos nós. As batidas na porta se intensificaram, como se cada golpe pudesse quebrar a casa e expor os segredos escondidos. O coração de Zuleide disparou. Confiança? Como poderia confiar em quem tinha estado ao lado do homem que lhe fez sofrer? Salvá-lo? A voz dela tremia, seu corpo quente de raiva e confusão. Vou salvar quem? O que está acontecendo aqui? A adrenalina impulsionava a querer sair correndo, mas havia algo mais. Algo na maneira como Ricardo se posicionou fez o medo subir. Um deles, um outro homem de uniforme, avançou. Zuleide, precisamos ir agora. A voz quebrada dele a fez sentir a correria da urgência, mas sua mente não podia largar as dúvidas. Quem é este seu filho? O que ele fez? A quem podemos realmente confiar? Você não entende? Gritou Ricardo, a frustração desenhada no rosto. O que está em jogo é maior do que qualquer um de nós. Mas antes que ele pudesse explicar mais, um clarão cegante rasgou a escuridão. Zuleide piscou. Tudo se tornou nebuloso e um grito ecoou pelas ruas. Ela girou a cabeça e viu desmaiada e em silêncio a figura de Dona Filomena, caída no chão sem vida.
O impacto do corpo contra o chão fez seu coração parar. Não! Filomena! Zuleide gritou, correndo em direção à amiga que amava como uma mãe. Ricardo e os outros foram atrás, murmurando: Desça, a gente precisa sair. Mas o mundo de Zuleide estava girando, e ela não conseguia ver mais nada além da imagem de Filomena, os olhos arregalados, como se tivesse esputado algo insuportável. O que foi que aconteceu? O pânico tomava conta, o nó na garganta sufocando. Quem fez isso? Sim, quem? O que mais estava escondido? O ar ficou pesado com uma dúvida insustentável. Ricardo virou-se, a expressão dele se transformando. A urgência dando lugar a uma determinação que arrepiou Zuleide. Eles estão atrás de você. Precisamos ir. E rápido. Não podemos te deixar aqui. De repente, tudo se conectou na mente de Zuleide. O que Filomena sabia. O segredo que poderia ter sido revelado. E se ela soubesse demais? Calma, calma, Zuleide pediu, pensamentos à flor da pele. O que ela sabia? Me diga, o que era tão crucial? As palavras saíram rasgadas, mas Ricardo parecia hesitar, perdido entre partilhar e proteger. Mas no fundo dele havia algo despedaçado. Um pedaço do homem que era, um amigo que poderia tê-la enganado. Ela fazia parte da organização até você. Ela te usou. O seu filho não é só um garoto. Você é a chave, Zuleide. Você trouxe ele aqui. A cada palavra, o desespero aumentava. O coração dela parou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira horrenda. Eu? Como assim? O chão desmoronava sob seus pés. Ela começou a tremer, lágrimas escorrendo sem parar. Era uma revelação absurda. É isso mesmo. Ricardo estava implorando com os olhos, o tom cada vez mais grave. Filomena, sua avó, todos eles buscavam algo. E você é a ligação. Como assim? Zuleide olhou em volta. O que mais estava se revelando? O passado estava voltando com força, e ela, confusa, sentia que estava perdendo novamente o controle da sua vida. Sentia-se cercada, sendo puxada para um abismo escuro que nunca poderia escapar. Não pode ser! Zuleide balança a cabeça. O que ela queria era um fio perdido, uma esperança. E agora? Agora é isso? Eu estou presa em algo de que não tenho parte. Mas a verdade olhava de volta. O olhar de Ricardo estava tão intenso. Se você não nos seguir, se não descobrir quem realmente você é e que laços possui, tudo pode acabar, Zuleide. Estamos todos em risco. E assim, com medo pulsando nas veias e a dor de perder Filomena no fundo da garganta, Zuleide se viu em circunstâncias bem mais complexas do que imaginava. O que sua vida realmente significava? Um sopro no tempo poderia ser a resposta para um tormento real. As sombras se aproximaram e com elas mais segredos a envolveram. O futuro, a verdade, tudo levou Zuleide a uma crise que prometia mudar não só sua vida, mas todo o seu destino. O que mais poderia vir à tona? Ela tinha apenas uma certeza. O próximo passo poderia custar mais do que sua liberdade. E enquanto seus pensamentos se debatiam, um clarão ofuscante iluminou o céu, e uma explosão chocou a noite calma. Um tiro ecoou, e Ricardo caiu, um olhar perplexo no rosto.
A angústia tomou conta de Zuleide. Ricardo, não! Os sons que se seguiram eram caóticos. Pessoas gritando, portas sendo arrombadas. E Zuleide ficou paralisada, o horror tomando conta dela. O que aconteceu? E no meio do tumulto, uma silhueta familiar surgiu. Um rosto que fez seu coração quase parar. Era José, de pé, com seu olhar perdido e uma arma na mão. Zuleide, é hora de você saber a verdade. O mundo dela desabou ao vê-lo ali. Quem está por trás disso, José? A voz dela saía irregular e ela mal podia respirar, mas a pergunta não parava de girar em sua mente. E enquanto José abria a boca para responder, seu coração acelerou. O que ele diria poderia destruir tudo que conhecia. E num último clamor, Zuleide soube que nada seria como antes. Zuleide estava paralisada diante de Ricardo, as palavras dele ressoando como um eco sinistro em sua mente. Você precisa confiar em nós. Vinham muitos atrás dele. E você, Zuleide, pode ser a única que pode salvá-lo. E talvez salvar todos nós. As batidas na porta se intensificaram, como se cada golpe pudesse quebrar a casa e expor os segredos escondidos. O coração de Zuleide disparou. Confiança? Como poderia confiar em quem tinha estado ao lado do homem que lhe fez sofrer? Salvá-lo? A voz dela tremia, seu corpo quente de raiva e confusão. Vou salvar quem? Oh, o que está acontecendo aqui? A adrenalina impulsionava a querer sair correndo. Mas havia algo mais. Algo na maneira como Ricardo se posicionou fez o medo subir. Um deles, um outro homem de uniforme, avançou. Zuleide, precisamos ir agora. A voz quebrada dele a fez sentir a correria da urgência, mas sua mente não podia largar as dúvidas. Quem é este seu filho? O que ele fez? A quem podemos realmente confiar? Você não entende, gritou Ricardo, a frustração desenhada no rosto. O que está em jogo é maior do que qualquer um de nós. Mas antes que ele pudesse explicar mais, um clarão cegante rasgou a escuridão. Zuleide piscou, tudo se tornou nebuloso, e um grito ecoou pelas ruas. Ela girou a cabeça e viu, desmaiada em silêncio, a figura de Dona Filomena, caída no chão, sem vida. O impacto do corpo contra o chão fez seu coração parar. Não, Filomena! Zuleide gritou, correndo em direção à amiga que amava como uma mãe. Ricardo e os outros foram atrás, murmurando. Desça, a gente precisa sair. Mas o mundo de Zuleide estava girando, e ela não conseguia ver mais nada, além da imagem de Filomena. Os olhos arregalados, como se tivesse escutado algo insuportável. O que foi que aconteceu? O pânico tomava conta, o nó na garganta sufocando. Quem fez isso? Sim, quem? O que mais estava escondido? O ar ficou pesado com uma dúvida insustentável. Ricardo virou-se, a expressão dele se transformando, a urgência dando lugar a uma determinação que arrepiou Zuleide. Eles estão atrás de você. Precisamos ir e rápido. Não podemos te deixar aqui. De repente, tudo se conectou na mente de Zuleide. O que Filomena sabia? O segredo que poderia ter sido revelado. E se ela soubesse demais? Calma, calma!
Zuleide pediu, os pensamentos à flor da pele. O que ela sabia? Me diga. O que era tão crucial? As palavras saíram rasgadas, mas Ricardo parecia hesitar, perdido entre partilhar e proteger. Mas no fundo dele havia algo despedaçado, um pedaço do homem que era, um amigo que poderia tê-la enganado. Ela fazia parte da organização, até você. Ela te usou. O seu filho não é só um garoto. Você é a chave, Zuleide. Você trouxe ele aqui. A cada palavra, o desespero aumentava. O coração dela parou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira horrenda. Eu? Como assim? O chão desmoronava sob seus pés. Ela começou a tremer, lágrimas escorrendo sem parar. Era uma revelação absurda. É isso mesmo. Ricardo estava implorando com os olhos, o tom cada vez mais grave. Filomena, sua avó, todos eles buscavam algo, e você é a ligação. Como assim? Zuleide olhou em volta. O que mais estava se revelando? O passado estava voltando com força, e ela, confusa, sentia que estava perdendo novamente o controle da sua vida. Sentia-se cercada, sendo puxada para um abismo escuro que nunca poderia escapar. Não pode ser. Zuleide balança a cabeça. O que ela queria era um filho perdido, uma esperança. E agora isso. Eu estou presa em algo de que não tenho parte. Mas a verdade olhava de volta. O olhar de Ricardo estava tão intenso. Se você não nos seguir, se não descobrir quem realmente você é e que laços possui, tudo pode acabar, Zuleide. Estamos todos em risco. E assim, com medo pulsando nas veias e a dor de perder Filomena no fundo da garganta, Zuleide se viu em circunstâncias bem mais complexas do que imaginava. O que sua vida realmente significava? Um sopro no tempo poderia ser a resposta para um tormento real. As sombras se aproximaram e, com elas, mais segredos a envolveram. O futuro, a verdade, tudo levou Zuleide a uma crise que prometia mudar não só sua vida, mas todo o seu destino. E enquanto eles discutiam, outro som abrupto cortou a conversa. Um estalo ecoou e o silêncio foi substituído pelo som de portas sendo arrombadas. Um homem, mais alto do que ela lembrava, entrou em cena. Era José. Mas não o José que sua memória guardava. Ele estava diferente. Os olhos escuros mirados a Zuleide com um brilho frio. Você finalmente acordou, Zuleide, disse, uma ironia em seu tom. Eu esperei esse momento. As palavras dele a perfuraram. José, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu com você? Ele sorriu, mas era um sorriso vazio. Toda essa história, Zuleide. Eu sou parte disso. E você também. Não só como mãe, mas como a única que pode unir tudo. Seu filho é mais importante do que você imagina. Zuleide não conseguia processar. O que estava acontecendo? O homem que ela amava tinha voltado, mas ele não era o mesmo. O que mais ele escondia? José, por favor, me diga a verdade. O que você quer dizer? O que o nosso filho tem a ver com tudo isso? Ele inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando se deveria revelar mais. Você sempre foi mais do que uma vítima, Zuleide. Seus laços, suas raízes, tudo isso foi planejado. Nós estamos jogando um jogo maior. E você faz parte da estratégia. Não,
Isso não pode ser verdade. Zuleide gritou, o pânico crescendo. Eu não sou um peão. Não sou parte de nada. E nesse momento, a cena se revelou em uma velocidade vertiginosa. Enquanto as palavras ecoavam e a realidade se destroçava, um novo presente surgiu. Zuleide deu um passo atrás, seu estômago revirando. Você está dizendo que somos parte de um plano? A verdade do que ele disse pairava no ar. As roupas de José, os gestos dele, tudo parecia agora colocá-lo em uma nova luz. O homem que conhecera e admirava tinha se transformado em algo completamente diferente. O amor e o ódio se misturavam, e Zuleide se perguntou se havia alguma verdade no que acreditava. No entanto, ainda havia uma pergunta sem resposta. Um estриdo ecoou de fora e as sombras se agitaram. O que significava realmente ser a chave? Zuleide sentiu um frio na espinha. A verdade poderia fazer com que tudo que ela amava se desfizesse em cinzas. O que mais estava reservado naquele jogo? E quando as primeiras luzes do amanhecer começarem a iluminar a escuridão, quem realmente estava por trás do plano? Zuleide respirou fundo, seu coração pulsando descontrolado. Olhando para José, a confusão e a dor se misturavam em seu peito. Como você pôde? Nós estávamos juntos. O que está acontecendo? As palavras escapavam como um sussurro. Uma súplica pela verdade que ela precisava. José a encarou com a intensidade que ela conhecia. Mas havia algo distante em seu olhar. Eu fiz o que precisava fazer, Zuleide. A verdade é mais complicada do que conseguimos entender. Tudo isso, seu filho, ele é essencial. Não só para você, mas para todos nós. Ela sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. As sombras da traição a cercavam, e o peso da culpa de José parecia gravar-se em seu coração. Você não pode me dizer que toda a nossa história foi em vão. O que isso significa para mim, para nós? Um tiroteio irrompeu lá fora, disparando a adrenalina de Zuleide. O pânico a invadiu. É agora ou nunca, gritou Ricardo, puxando-a pelos braços. Precisamos sair. Com o coração em frangalhos, Zuleide olhou para Filomena, caída no chão. Ela tinha que saber algo. O que você fez com ela? A dor a impedia de ignorar o que havia acontecido. Não foi assim que eu quis, Zuleide. As palavras de José soaram magoadas, mas ela não queria ouvir. Sua amiga estava morta. Agora precisamos focar no nosso filho. Ele está em perigo. A angústia a consumia. O que mais José sabia? Com um impulso, ela se afastou dele. Você me traiu e não posso confiar em você agora. Zuleide, Ricardo a puxou de volta. Você não tem escolha. Eles estão vindo. E olhou nos olhos dela. Os dele, cheios de determinação. Se não correr, todos nós vamos perder. Enquanto as luzes brilhavam do lado de fora, Zuleide sentiu seu espírito se quebrar. E se nós formos enganados de novo? Eu não quero mais viver essa mentira. Mas ainda assim, havia uma chama de esperança acesa dentro dela. Era o mesmo amor que sempre a guiou. A mesma força que havia construído a Associação Flores do Sertão. Eu não irei desistir do que eu amo, disse ela, decidida. Então venha, gritou Ricardo. Vamos encontrá-lo juntos, e juntos mudaremos tudo. E assim, apesar de tudo o que haviam passado,
Ela sentiu um resquício de coragem ressurgir. Para sua surpresa, José estendeu a mão, como se pedisse uma segunda chance. Zuleide, eu nunca quis que você sofresse. Vamos juntos, e eu prometo lhe contar tudo. Com um suspiro profundo, ela entrelaçou os dedos com ele. Se você não me disser a verdade, se me decepcionar de novo. Palavras estavam trêmulas, mas ela sentia firmeza em seu coração. Precisava saber, precisava entender. Certo, vamos. O caminho à frente era incerto, mas agora havia um propósito. Juntos, partiram na escuridão, em direção ao desconhecido. Zuleide sabia que desafios iriam surgir, mas a promessa de um futuro melhor, de um novo começo, a impulsionava. E enquanto eles se afastavam, a luz do amanhecer começava a clarear o céu. O mistério e os segredos da vida ainda o cercavam, mas o amor e a determinação de Zuleide eram maiores. E com isso, ela sussurrou para si mesma: a história ainda não acabou. Antes de deixar você seguir com seu dia, temos algo importante. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar nosso algoritmo. Não esqueça